Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que chegamos ao 10º dia do nosso terceiro seminário As Mulheres do Evangelho, organizado pelo canal Lições de Amor. Nesse ano de 2022, nós contamos com 10 palestras excepcionais, com queridas amigas espíritas, nos falando sobre vários temas importantes. E hoje, no nosso encerramento, nós vamos receber a nossa querida amiga Cristina Cardoso para nos falar sobre o tema Mulher e a Ressurreição. Para ela, as nossas melhores vibrações de carinho. E para vocês também, agradecemos desde já que nos acompanharam nessa caminhada. Que Deus abençoe. Então vamos ouvir nossa querida Cristina e as reflexões que ela nos proporá esta noite. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Boa noite, Patrícia, do canal Lições de Amor. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje, participando desse seminário sobre as mulheres do Evangelho. E hoje, para a gente falar especificamente do capítulo 22 do livro A Boa Nova, A Mulher e a Ressurreição. Capítulo interessante, Patrícia, que nos trazem grandes reflexões sobre a falta de compreensão ou a exatidão da importância da reencarnação no corpo feminino, né? Mas vamos seguir adiante para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais os nossos irmãos a respeito desse capítulo do livro Boa Nova, do nosso querido Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Eu gostaria de deixar registrado que nós tivemos como fonte o próprio livro Boa Nova, o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues de Valdo Franco, psicografia do nosso querido Divaldo, a palestra Maria de Magdala, proferida por Divaldo Franco em 1990, exibida pelo canal Um Plano Maior no YouTube. O livro Mulheres do Evangelho, de Robson Pinheiro, e o artigo A Mediunidade de Madre Teresa d'Ávila, de Altamirano Carneiro, escritor espírita, no site da revista ou na revista O Consolador, no seu 3º ano, em São Paulo, onde nessa obra ele cita o livro Perdoo-te, Memórias de um Espírito, da escritora espanhola Amália Soler, cujo assunto enfocado nesse livro a gente vai ver mais lá embaixo, tá bom? Então, iniciando aqui nossa conversa sobre esse capítulo, nós sabemos que Jesus, o Divino Pastor, sempre soube, sempre saberá o que se passa na mente e no coração dos seus discípulos, daqueles que o seguem, daqueles que estão sob os seus cuidados. E ele previa atos e pensamentos e advertia com antecedência os apóstolos para que eles tomassem outras atitudes ou outro caminho a respeito do que Jesus abordava. Mas nem sempre as suas orientações eram entendidas até hoje, né? Muitas orientações de Jesus não são entendidas por nós. E a noção equivocada e distorcida sobre o sexo feminino, a discriminação da mulher, é fato que se arrasta ao longo das eras da humanidade. E nos dias atuais ainda vamos encontrar países onde a mulher é simplesmente uma animalha de reprodução e de tarefas domésticas, em quase nível de escravidão, tamanho a indiferença e a falta de importância que lhe é dada, sem nenhum direito ou qualquer reconhecimento. Em 2018, 104 países do mundo ainda proibiam por lei a mulher de fazer qualquer coisa. E em 2021, a ONU publicou um resultado de uma pesquisa sobre a saúde da mulher, em 2021, ano passado, onde foi
é passado para nós que cerca de metade das mulheres em 57 países não tem autonomia em relação ao seu corpo. Então ela só pode ter acesso à saúde se o seu marido ou sua família deixar. Se não deixar, ela fica sem assistência nenhuma. E isso é uma pesquisa do ano passado da ONU. Se as noções da doutrina espírita sobre as necessidades dos espíritos de tempos em tempos reencarnarem em corpos femininos, em corpos masculinos para desenvolverem determinadas características ou aptidões e expiarem algumas faltas, se essas noções fossem conhecidas em todas as culturas do mundo, em todos os países, não estaríamos verificando o resultado de uma pesquisa como essa em tempos atuais, com essas distorções dos direitos humanos. Algumas mulheres no tempo de Jesus eram muito fortes e corajosas, determinadas e líderes, embora alguns homens não aceitassem muito. E em uma região do mundo que até hoje as mulheres não têm direitos. Note-se a respeito desse assunto, desse triste fato, basta a gente analisar a história humana e política do país onde se realizou a Copa de 2022. Há assim, na sua cultura, na sua tradição religiosa, a mulher é totalmente desprovida de recursos e de direitos. Ela não tem vez. Se a gente for estudar um pouquinho mais sobre a história dessa Copa de 2022, nós vamos ver quantos direitos foram desrespeitados para a construção dessa Copa de 2022. Mas isso é assunto para políticos, é só uma análise da falta de conhecimento do que a doutrina espírita nos ensina, do que o Evangelho nos ensina, como o próprio Cristo coloca nesse discurso, nesse diálogo dele com Pedro. Ah, meus amigos, essas notáveis mulheres do Evangelho, e aqui quero lembrar a coragem e valentia de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a sua autoridade moral, aquela que é citada no Evangelho, que só os espíritos superiores têm, e ela tinha essa autoridade, tem essa autoridade moral, que enfrentou todo um sistema de opressão e se estabeleceu no meio de uma sociedade patriarcal, ríspida e severa com as mulheres, e lá no meio dessa sociedade ela se estabelece como a mãe do Messias, a mãe de Jesus. E essa história era cantada entre o povo hebreu, cantada essa maternidade de Jesus. E eles cantavam um hino como Simão Pedro fala na sua palestra sobre Maria. Nós vemos a maturidade do movimento espírita já para se falar sobre Maria de Nazaré, a Santíssima. Porque antigamente, quando alguém falava sobre Maria de Nazaré e mencionasse o termo a Santíssima, era rapidamente taxado de espiritólico. Mas vem as obras espíritas, como o próprio Humberto de Campos, e nos revela de onde vem essa nomenclatura. Então, naquela época, era cantado glórias a Jesus, e eles diziam Yeshua ben Miriam Nassif Shalom, Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. E nós sabemos que em toda a história, até hoje, a descendência, o que fica marcado na história, na árvore genealógica desses países onde a mulher não tem vez, é o patriarcado. Então, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, colocava-se bem o bar para designar que era filho de, sempre era do homem, do pai. E Jesus se estabeleceu na história da Galileia como Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Ela se estabelece nessa sociedade. A história nos narra que apenas 4 mulheres acompanharam o martírio de Jesus até a crucificação. Uma era Maria de Nazaré, sua mãe. Outra
Era Maria de Jerusalém, ou a mãe de Marco, onde aconteceu a última ceia, Maria de Magdala e Joana de Cusa, a nossa querida Joana de Ângeles, acompanhadas do jovem apóstolo João, o amado. E no caminho, uma outra mulher se juntou ao pequeno grupo, conhecida como Verônica, que lhe enxugara o suor e o sangue do rosto. Mas era muito grande. Essas são as citadas na hora do martírio, porque foi um grupo pequeno que permaneceu com Jesus até o seu último suspiro. Mas era grande o número de mulheres que acompanharam Jesus durante as suas pregações, cuidando e dando assistência à multidão de necessitados que acompanhavam o Mestre. E depois essas mesmas mulheres permanecem nos trabalhos de assistência dos núcleos cristãos iniciais. Muitas foram martirizadas. Nós vamos encontrar nesta obra e em outras obras que falam dessas mulheres maravilhosas do Evangelho. O fato narrado nesse capítulo ocorre à beira do Mar da Galileia, que é uma região que Divaldo nos descreve na sua palestra, muito agradável, bonita, de aroma fresco, que fica numa depressão abaixo de 200 metros do nível do mar Mediterrâneo, e que essa região, o Mar da Galileia, também é conhecida como Lago de Genizaré ou Mar de Tiberíades, e resulta do deságue das águas do Rio Jordão, que mais adiante segue também e vai dar formato ou vai aguar o chamado Mar Morto, que fica ainda mais abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Nesse diálogo entre Simão Pedro e Jesus, às margens do Tiberíades, Simão fala ao Mestre da sua preocupação quanto à acolhida que Jesus dava às mulheres de má vida em suas pregações às margens do Tiberíades. Por que ele tinha essa preocupação? Porque as leis antigas que regiam o povo hebreu mandavam lapidar essa mulher que tinha pervertido sua existência. E Simão Pedro fica preocupado com Jesus a essa época, porque ele acolhia essas mulheres. Elas sabiam que Jesus acolhia a todos, as mulheres de má vida, as pecadoras, os criminosos, os pecadores, eram os seus bem-amados. E os legisladores da época ordenavam rispidez e severidade para com as decaídas. Imagine como eles diziam, as mulheres de má vida ou decaídas. Mas com esse temor de Pedro, Jesus lhe esclarece e lhe diz que quase sempre não é a mulher que se perverte, mas sim o homem que lhe destrói a vida. E nós vamos ver que sempre por trás da derrocada há aqueles que incentivam. Até hoje nós vemos isso, o tráfico de mulheres, a prostituição, o uso de meninas. Sempre haverá pervertidos, porque há pervertores, aqueles perversores, aqueles que vão perverter os outros. E a boa-fé, a inocência, sempre é abusada por aqueles que têm esse conhecimento e essa aptidão para o mal. E Jesus diz a Pedro que não se preocupe com ele. Não se preocupe comigo, Pedro, porque eu vim do Pai e devo cumprir esses desígnios misericordiosos. Qual era a misericórdia? A misericórdia de Jesus? Acolher a esses renegados, excluídos de toda uma sociedade. E Jesus adverte a Pedro que a mesma lei que mandava que fosse severo e ríspido, também mandava que amasse os semelhantes como a nós mesmos. E diz que o destino, o seu destino, o destino de Jesus, é o cumprimento dessa lei de amor. Amar pelo amor mais sublime sobre a terra, o amor que ele nos deu e nos ensinou. E Jesus leva Simão Pedro ao raciocínio superior. Tira dessas precauções, dessas preocupações com as leis dos legisladores antigos. E ele leva Pedro a meditar um pouco mais. E Pedro, nessas incursões, pergunta a Jesus se é a mulher superior ao homem na sua missão na terra. E Jesus lhe responde:
divinamente, como diz Humberto de Campos. Uma e outro são iguais perante Deus. As tarefas de ambos se completam, se equilibram no caminho da vida, devendo haver o mais santo respeito entre ambos. Então nós temos que nos respeitar, porque todos somos iguais diante de Deus. E diz também, Jesus ainda completa, porém, é preciso considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, a co-criadora. Então Deus lhe deu essa missão sagrada, tendo avançado mais que o seu companheiro em sentimento. Por isso que o espírito ele tem que reencarnar algumas vezes como mulher para desenvolver esses sentimentos mais profundos, aprender novas aptidões no corpo feminino. O homem é sempre fraco, Simão, e a mulher sofredora ao longo da história, como a gente vê. E em todas as realizações humanas há sempre o fruto da ternura humana. Existe filho de chocadeira? Não. Todo ser humano reencarnado na Terra passou pelo ventre de uma mulher, recebeu seu carinho, recebeu o fluido de sua vida, foi acolhido no seu ventre, foi orientado, foi amado, amamentado. Então, todas as realizações da humanidade passaram pelo fruto da ternura feminina. E até mesmo Jesus diz que por isso até as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos, meus irmãos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Então a ternura feminina, a ternura materna, desenvolve em nós esses sentimentos sublimes de doação, de renúncia, de cuidado, de zelo. Tudo isso é desenvolvido no corpo feminino. Não que não tenha homens que tenham, não, tem. Aqueles que já passaram pela experiência feminina já aprenderam a desenvolver esses aspectos e levam-no para as reencarnações masculinas. Isso é divino, é grandioso na lei de reencarnação e evolução. E será ainda a mulher, olha a advertência que Jesus faz a Pedro, e será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Caberá à mulher fazer essa construção nos corações para iluminar a humanidade. E é preciso que a gente veja, tomando forma nas lideranças, o coração tocado de ternura pelo conhecimento e o amor a Deus e os seus desígnios, que a mulher pode abraçar e levar para a humanidade. E Simão conserva-se em silêncio após o esclarecedor diálogo com o Mestre e prepara-se para descansar com a sua alma já clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e de esperanças divinas, dissipavam já, a partir daquele momento, as obscuridades da lei de Moisés. Isso é Humberto de Campos que nos diz, porque a lei mosaica ela era dura, severa, devido à dureza dos corações que ele teve que legislar na época do êxodo, da libertação do povo hebreu do jugo do Egito, o vagar durante 40 anos no deserto até achar a terra da promissão. E esses corações eram embrutecidos. Basta a gente ler a história do grande legislador e revelador que foi Moisés. Após a consumação cruel da crucificação por Jesus, sofrida por Jesus, desolação e dúvida, meus irmãos,
se instalaram entre os discípulos do Mestre. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Não foi só Pedro. Quase todos eles vacilaram. O raciocínio frágil do homem lutava para compreender a finalidade daquele sacrifício, e eles questionavam se ele era filho de Deus, porque se deixou martirizar e sofrer daquele jeito. Todos entraram nessa queda de questionamentos, e todos os companheiros se deixaram abalar por ideias negativas. O Messias redivivo, já ali, liberto do corpo, estava ao redor deles observando a incompreensão dos seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Ele desejava fazer ouvidas suas palavras divinas dentro dos corações atormentados, mas somente uma coisa poderia permitir que os seus apóstolos, seus discípulos, ouvissem suas palavras com clareza: a fé ardente e o ardente amor. Somente isso consegue vencer esses abismos de sombra que habitam nossas mentes, nossos corações, entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixaram abater pelas ideias negativas, nessas horas cruciantes após a crucificação de Jesus. Passados 3 dias desse martírio do Mestre, Maria de Magdala, a ex-pecadora, a convertida de Magdala, se acercou do sepulcro com perfumes e flores em suas mãos. Ela queria ainda mais uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Ainda uma vez aromatizar, contemplar o corpo do Mestre adorado, banhar com suas lágrimas, cobri-lo com seu pranto, cheio de amor, purificado e ardoroso como era o amor de Maria de Magdala por Jesus. Um amor renovado. E no seu coração estava aquela fé radiosa, aquele amor ardente que os seus apóstolos não estavam sentindo e permitindo se sentir. E aquela dedicação divina com que ela pudera renunciar a todas as paixões que a seduziram no mundo. E Maria Madalena ia ao túmulo com amor. E só o amor pode realizar esses milagres supremos, como aconteceu nesse momento divino. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui, Patrícia, queridos amigos, para falarmos um pouco dessa mulher maravilhosa do Evangelho, que é Maria de Magdala, a convertida de Magdala. Ela era uma cortesã muito jovem e bonita, e naquela época ela já atraía para si intolerância religiosa da sinagoga, inveja das damas porque ela seduzia os seus maridos, e também a inveja que provocava aos demais por sua vida, a vida que ela levava, uma vida suntuosa. Ela tinha um palácio nos arredores da cidade, cercado de árvores, com escravos, cheios de luxo, e muitos gostariam de ter a vida que ela tinha. O seu nome era Miriam de Migdol, ou Maria de Magdala, que passaria a ser conhecida na história cristã como Maria de Magdala, a pecadora, aquela que se converte. Uma mulher de grandiosa beleza, em torno dos seus 28 anos, que provocava seduções, amada por uns e odiada por outros, e perseguida ainda por alguns. A sua história é muito linda. Nesse próprio livro, nós vamos encontrar registro da sua história em capítulo anterior. E a sua conversão foi imediata. Ela não pensou 2 vezes no seu contato com Jesus. Quando ouviu falar de Jesus por aquele leproso, a quem ela ajuda e lhe dá dinheiro para que ele consiga ir ter com Jesus, e volta para lhe falar que ele havia curado a sua lepra e que ele era um novo homem, e ela pede que ele volte para lhe dizer se ele também curava a lepra do coração. E ele lhe diz que sim, e ela vai ter com Jesus. Também ali em Cafarnaum, numa noite em que ele está na casa de Simão, uma linda noite de luar.
E é linda a história, não me cabe aqui, está no livro, outras mulheres já falaram sobre essa vida maravilhosa. E nós sabemos, meus irmãos, que a nossa história evolutiva, ela não se resume em uma única existência. Existência é o período que a gente passa no corpo físico. Então, em uma única encarnação não está registrada toda a nossa história. E eu fui procurar registros das reencarnações de Maria Madalena, ou Maria de Magdala. E encontramos algumas informações que assim nos deixaram muito felizes. No artigo A Mediunidade de Madre Teresa d'Ávila, de Altamirano Carneiro, escritor espírita renomado, publicado na revista O Consolador, em crônicas e artigos no ano 3, número 144, de 7 de fevereiro de 2010. Revista O Consolador. O nobre escritor espírita fala dos dons mediúnicos de Teresa d'Ávila, suas visões e desmembramentos, e menciona o livro Perdoo-te, Memórias de um Espírito, da escritora espírita espanhola Amália Soler, onde o espírito que dita a obra, que se chama Íris, que fez parte de uma civilização que existiu na antiga Atlântida, diz ter sido Madalena, a do Evangelho da história cristã, e em um dos últimos capítulos fala sobre a reencarnação do espírito como uma revolucionária religiosa, que teria sido Madre Teresa d'Ávila, a doutora da Igreja, única doutora da Igreja, única que recebeu esse título. E a gente vê histórias de Maria de Teresa d'Ávila. Ela conta a história dos seus encontros com Jesus. Também tem a obra Mulheres do Evangelho, do médium Robson Pinheiro, que nos informa que Madre Teresa de Calcutá teria sido a reencarnação de Maria de Magdala, a Madalena do Evangelho. E tudo isso, meus irmãos, é plausível, como fala Evelyn Freire, expositora, também em sua palestra, eu assisti a sua palestra. Por que é plausível? A história dessas 3 personagens, ela envolve, as suas histórias envolvem renúncia total de si mesmas e entrega sem condições aos cuidados dos necessitados, órfãos, abandonados, doentes do corpo e da alma, como Jesus recomendou a Maria de Magdala no seu sublime encontro na casa de Pedro em Cafarnaum. Maria de Magdala tinha sede de amor, serviu aos necessitados até a morte, até que ela se tornou leprosa e morre com os leprosos. A Madre Teresa de Calcutá amou incondicionalmente seus irmãos em dores. Madre Teresa d'Ávila entregou-se totalmente aos cuidados dos mesmos irmãos, renunciando a si mesmo, e ela dizia que via o seu Senhor. Jesus a acompanhava de perto, tendo-a salvado de uma enchente. Ela mesma conta essa história, está em um livro espírita. Madre Teresa de Calcutá amou incondicionalmente seus irmãos em dores até doer. E ela dizia que tinha encontrado um paradoxo, que se a gente amasse até doer, no final só restaria amor, porque já não haveria mais dor. E isso era a grandiosidade de Madre Teresa de Calcutá, que via Deus em cada um desses necessitados, que ela acolheu e cuidou dos leprosos pelo mundo, solicitada em diversos países para cuidar dos leprosos, como Maria de Magdala. Então é bem plausível, o nosso raciocínio nos diz que isso é coerente e as obras vêm nos falar. Hoje vários expoentes, outros espíritas vêm nos falar sobre essa trajetória desse espírito maravilhoso. Eu ainda não li o livro Perdoo-te, de Amália Soler. Já procurei na internet, é fácil de achar, não é caro, não é um livro caro, dá para a gente pedir, solicitar e ler essa história maravilhosa, anterior à existência de Maria de Magdala, e que revela que ela é Teresa d'Ávila também.
Segundo Divaldo Franco, a mudança de Maria de Magdala é o maior exemplo de conversão de toda a humanidade. Maria era um pântano, segundo ele, um pântano que se cobriu com lírios alvinitentes. Ela rompeu de vez com tudo que havia em sua vida anterior e foi amar intensamente a Jesus, a Deus e ao próximo. Então, meus irmãos, após o terceiro dia da crucificação e morte de Jesus, por seu amor divino ao Mestre, Maria de Magdala vai ao túmulo prestar-lhe ainda seus cuidados. E de serva cuidadosa, amorosa, e ela, estupefata, assustada, vê o túmulo aberto, verificando que o corpo de Jesus não se encontrava mais no seu interior. Já se retirava entristecida para levar a notícia aos companheiros que se encontravam agrupados, quando ouve aquela doce voz do Mestre lhe chamar: Maria. Ela pensava que era um jardineiro, uma outra pessoa lhe chamando, mas não demorou para reconhecer a voz do seu amado Mestre, que lhe sorria com amorosidade e luminosidade, ressuscitado, vivo. E sabemos o que se passou. Foi um momento de glória para Maria de Magdala e para toda a humanidade. Era a promessa de Jesus que se cumpria, meus irmãos. A realidade da ressurreição era a essência divina que manteria a eternidade ao cristianismo. E é isso que nós guardamos, essa certeza até hoje. E mais, mesmo nessa hora tão ditosa para Maria de Magdala e para todos nós, mesmo nesse momento, ela sofre discriminação por parte de alguns dos seus companheiros da fé, sendo dentre eles o mais veemente Tomé, que quando a convertida de Magdala anuncia que o Mestre lhe havia aparecido, ele questiona com rispidez: a ti? Ele apareceu a ti, mulher de má vida? Pecadora? Você veja como ainda havia a incompreensão radical nos corações dos homens, desprezando mais uma vez a capacidade feminina por puro preconceito ou ignorância das leis que nos fazem reencarnar como homem ou mulher. Maria de Nazaré a acolhe e lhe diz que crê nela. É a força do coração feminino que ama e guarda esses caracteres dentro de si, do amor sublime e divino, da amorosidade. Mas Maria de Madalena não se deixa abater. Ela sabia o que tinha visto, o que tinha ouvido e a mensagem da boa nova que ela levava. Essa mensagem da alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara, ele voltou. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos, na amplitude da vibração amorosa. Outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva. Outros tantos caminharam com ele na estrada de Emaús. E ecoou nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum essa boa nova. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente, do ardente amor de Maria de Magdala, de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Jesus estava conosco. Jesus apareceu à pecadora, convertida de Magdala, para nos deixar uma grande mensagem, meus irmãos. Que a nossa felicidade depende da nossa transformação moral. Isso é Divaldo Franco quem nos diz na sua palavra.
ele aparece a Maria de Magdala para nos deixar uma grande mensagem. Que a nossa felicidade depende da nossa transformação moral. Que todos erramos, errar é humano, mas reabilitar-se do erro é um dever ético de todos nós. E encerrando esses momentos de luz na história cristã, citamos a pergunta referida na obra de Humberto de Campos, do escritor, historiador, filósofo e teólogo francês Ernest Renan, numa de suas obras, citada no próprio livro: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria como a carinhosa Maria de Magdala? Não há. A sua mensagem de boa nova, meus irmãos, trouxe ao mundo a esperança. Sim, Jesus vive. Vive e vela por nós. Estará conosco até o fim dos tempos, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte e veio nos deixar essa herança maravilhosa da eternidade, de filhos de Deus que somos todos nós, espíritos eternos. Jesus vive entre nós. E eu desejo, meus queridos amigos, meus irmãos, a você, querida Patrícia, por esse belo trabalho, que as energias do amor e da bondade que nos envolvem em todo o período de Natal possam nos acompanhar durante todos os anos de nossas existências, para que a gente leve o amor do Cristo onde quer que sigamos, onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados. Que o amor de Jesus seja a nossa meta, nosso caminho, nosso ponto, nosso início e nosso fim. Muita paz, queridos amigos, muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço. Maravilhas de reflexões propostas por Cristina, que Deus sempre a abençoe e a ilumine, a envolva com a sua santa e divina paz, que ela continue semeando sementes de vida e esperança por onde quer que vá. Que maravilha de seminário, né, meus amigos? Tivemos aqui a cada dia palestras excepcionais com reflexões maravilhosas sobre os temas evangélicos e a participação das mulheres no Evangelho. E nós agradecemos principalmente a cada um de vocês que nos escutaram, que participaram conosco desse evento. Muito obrigada. Com fé em Deus, no ano que vem nós retornamos, em 2023, com mais uma edição. Um grande fraternal abraço para todos, com nossos votos de muita paz. E para finalizar, vamos ler um trecho da obra Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Lê uma pequena página cada dia na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e as palavras de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis, já que outros não o fazem, realiza-o tu. Senhor Jesus, nós te agradecemos não apenas por essa noite, mas por todas essas noites desse importante seminário. Muito obrigada por cada inspiração, por cada uma dessas mulheres que participaram conosco para contar a história da vida das mulheres do Evangelho. Muito obrigada por cada um dos presentes que conseguiram assistir online ou vão assistir mais tarde essas explanações. Envolve-nos a todos com a sua santa e divina paz, dando-nos fé, esperança e caridade para seguirmos adiante. E que as tuas palavras de vida eterna sempre ecoem nos nossos corações e, sobretudo, se manifestem no nosso comportamento. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine a todos, nossos votos de muita paz.
Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.